pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast Pod Nova com uma participação extremamente especial, um empresário que eu admiro muito aqui de Jundiaí, faz muito pela cidade, faz muito pelo ecossistema de inovação, de tecnologia. Márcio Barbeiro, seja bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Quem é Márcio Barbeiro? Fala um pouquinho pra gente aí. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Que é isso, obrigado pelo convite. Bom, eu sou nascido em Matão, interior do estado de São Paulo. Estou em Jundiaí já por 30 anos, né? Já me sinto um jundiaense, claro, né? Acabei mudando para cá porque casei com uma jundiaense em época e fiquei. Estou aqui até hoje, né? Meus filhos, eu tenho uma filha que nasceu em Jundiaí, outra nasceu em Matão. Então, o interior do estado de São Paulo é onde a gente reina, né? Vamos falar assim, né? Mas Jundiaí é uma cidade muito especial, me acolheu, né? E hoje nós temos muitos empreendimentos aqui na cidade de Jundiaí. Então, me mantenho aqui. Hoje nós temos empresas de tecnologia, a parte legal também, escritório de advocacia e outros empreendimentos mais. Mas o Márcio, basicamente, é uma pessoa do interior do estado de São Paulo, tenho o maior orgulho disso, né? Ainda com esse nosso sotaque, né? Ainda é um pouco arrastado, né? Puxa o R, né? Puxa o R um pouco, mas é muito interessante a forma que eu cheguei para cá, né? Eu simplesmente decidi em algum momento, o meu filho mais velho tinha 8 meses, eu falei assim, eu não quero que ele cresça em Matão. Amo a cidade de Matão, mas eu falei, não quero. Eu quero que ele cresça numa cidade maior, tenha mais oportunidades. Saí de Matão, vim para Jundiaí, fui ali para a Rua do Retiro, aluguei um apartamento lá, isso em idos de 94, 93. Na semana seguinte, consegui um emprego em São Paulo. É isso que eu ia perguntar, você veio desempregado para Jundiaí? Cara, foi uma loucura. Eu tinha um pequeno escritório de contabilidade na cidade de Matão. Isso com 23 anos de idade. Quando eu venho para Jundiaí, e essa decisão foi exatamente olhar para a família, de falar assim, não, minha família, eu quero desenvolver mais, eu quero crescer, quero dar oportunidade para mim e para os meus filhos. Foi uma coincidência. Quando eu cheguei em Jundiaí, na semana seguinte, alguém fala assim, viu, qual que é a sua atividade? Eu falei assim, olha, eu sou formado, eu tenho administração e tenho contabilidade. Tem uma função para você em São Paulo. Quer fazer entrevista? Falei, vamos lá. E eu, com o meu sotaque absurdamente carregado, fui fazer entrevista na Paulista. Então, imagina, né? Um matonense ainda, né? Começando a ser jundiaiense e enfrentar uma entrevista na Paulista. Filho pequeno, para criar... Cara, foi assim... Tava tudo alinhado, né? Eu sempre brinco assim, eu acredito muito em energia... Estava tudo alinhado. Eu cheguei, fiz a entrevista, topei o desafio. Era uma empresa que trabalhava dando treinamento para pessoas técnicas em rede de informática. Olha só. Isso em 93, né, que você falou? 93. Então, quando em 93 falava-se sobre informática, redes de computador, imagina, eu não queria nem saber do tema, né? O meu negócio eram números. Então, eu fui lá e entrei como controller. Eu nem sabia o que realmente era controller, mas obviamente lida com a parte financeira e contábil de uma companhia. Então eu entrei como controller 24 anos. Eu não sei quem era louco, eu ou quem me contratou, né? Mas foi interessante, por quê? Porque naquele momento, apesar de lidar com a parte de finanças da companhia, eu ficava olhando o que a empresa fazia. Então, nós olhávamos lá, equipe técnica, vender treinamento para equipe técnica. Então, eram os líderes do CPD, né? De um CPD que ia lá fazer o treinamento. Falei, poxa, né? Uma empresa americana. Falei, que oportunidade. O produto é bom, né? O produto é excelente. Aliás, na época, né, nem existe mais o produto, mas o produto ele chamava Novell. 80% das redes mundiais rodavam em cima desse sistema operacional. Não tinha Microsoft, não tinha nada disso neste momento. Então, o que coube a mim, no primeiro ano que eu trabalhei lá, e foi só um ano, a área que eu fui me dedicar, que era a parte financeira e contábil, regular, 100% feitinho, tudo bonitinho. Olharam para mim e falaram assim, agora a gente só tem uma oportunidade para você. O seu serviço você fez, alinhou a empresa, você vem para a área comercial. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não sou o cara do comércio, eu não sou do negócio, eu sou do número. Ele fala assim, não, você está enganado. Você é de negócio. E eles estavam certos, né? Você gosta de articular, de conversar. E aí foi, né? E é muito interessante, porque a gente está falando de novo, né? Repetir, nós estávamos em 93, 94,
E eu vi aquela equipe comercial da pastinha na mão, visitando as empresas, falando com o chefe do CPD lá, outra colar, em São Paulo, né, dentro de São Paulo principalmente, e uma secretária que atendia as ligações da rua, querendo a tal da demanda do curso e coisa e tal. Aí eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu vou estruturar a área comercial. Foi muito interessante, Jonas, porque é o seguinte, eu montei um telemarketing em 93, que eu não sabia o que estava fazendo. O que eu entendi é que os vendedores que ficavam na rua davam menos resultado do que a moça que ficava atendendo passivamente ligações pela demanda que precisavam de treinamento, certificações, cursos, etc. Essa pessoa precisa escalar esse negócio. Exato. Precisa fazer mais com menos. Exatamente. Eu simplesmente, com 24 anos, eu pedi permissão, demiti 4 vendedores que estavam na rua e admiti mais 3 meninas, na época, ficaram 4 vendedoras atendendo e aí começar a fazer ligação ativamente. Entendi. Você treinou elas? Assim, o treinamento de como abordar, o que abordar, quem procurar, e tendo um produto que na época era um excelente produto, então a coisa deslanchou. Eu fiquei lá 6 meses na área comercial. Em 6 meses eu saí, deixei 16 televendas, telemarketing trabalhando e voltei para Jundiaí aqui para montar a minha empresa. Foi aí que eu entrei no mundo de tecnologia. Primeira empresa que eu monto em Jundiaí, já aí em 94, 95, foi de tecnologia. Olha que interessante. Saído de Matão, eis que o mundo da tecnologia entrou na minha vida. E rápido, né? Questão de 1 ano e meio, 2 anos aí nesse aprendizado de negócio, e falou, vou montar a minha. E olha que interessante. E o momento certo, estava começando a abrir o mercado de tecnologia no Brasil. Começando a abrir. Então, quando eu ali falo assim, não, eu vou montar, só que eu não vou nem concorrer com essa empresa que vende treinamento. Eu vou vender o software de rede, né? O sistema operacional de rede. Na primeira semana, eu vendi um sistema, na segunda mais 3, mais 4, eu e a minha esposa na época, na sala de casa com telefone. Entendi. Então, ali começou a GoldNet. Entendi. A GoldNet hoje está com 28 anos, 29 anos de existência e ela nasceu na sala da minha casa. Né? E o que a gente fez? Montou um televendas aqui em Jundiaí, na Rua do Retiro. Sim. E por sua vez isso cresceu. A gente foi se especializando, se certificando, buscando parcerias novas. Então aí o mundo de tecnologia estava avançando. Eu botava um computador na mesa, a gente tinha aqueles antigos computadores que podia ser HP da época ou Compaq na época, outros tais, e os tais montados, né? Fabrica seu computador, compra a placa-mãe, memória, processador, tal, monta o computador. E aí a gente chegou até entrar nessa fase, né? De vender periféricos, computadores, etc. Então, aí depois foi o que foi, a empresa existe até hoje e é muito conhecida, principalmente no interior do estado de São Paulo, e voltado a isso, né? A conectividade, né? Como que eu faço comunicação de uma unidade com outra? Hoje está muito mais fácil, né? Quem diria, né? Que nós hoje com o smartphone tudo é mais fácil. Mas na época foi assim, uma abertura de mercado. A gente estava no lugar certo, na hora certa. Foi surpreendente para mim. E você enxergou várias oportunidades naquele momento, por exemplo, você disse, o começo da conectividade, não da conectividade não, mas o começo do boom, né? 95, eu imagino, o lançamento do Windows 95. Isso, que é um exatamente. Windows importante ali, quer dizer, foi os anos ali que a coisa começou, ou seja, já tem software, sistemas operacionais mais dinâmicos, onde dá mais poder para o usuário, e aí a coisa vai indo, e aí você falou, poxa, além do software eu preciso começar a vender periférico. E aí vende tudo, né? Vende desde de computadores, notebooks, HDs, e aí as parcerias, né, Márcio? Parceria é tudo nesse mercado. Exatamente. Né? O que acontecia na época é que tinham poucos distribuidores de equipamento, fabricante nenhum, óbvio, e esses distribuidores eram bem limitados, porque, de novo, a gente está falando de algo muito incipiente, né? 94, tecnologia das redes, muito complicado. Então, vinha muito importado, se importava muito equipamentos, mas olha que interessante, a atenção ao mercado é tudo, até hoje, né, Jonas? Em qualquer segmento. Sim. Você tem que ficar atento ao que você faz,
o que o mercado que você está se destinando está fazendo para você estar ali, pelo menos grudado ali na liderança, né? E, de novo, é bom sempre ter um líder, uma empresa líder, aquela que está tocando, porque o que ela faz, você fique atento, porque vai virar uma tendência. Não estou dizendo que você sempre terá que copiar alguém. Estou dizendo o seguinte, que no mercado em geral, olhe para o líder, sempre, porque os movimentos provavelmente serão dele. E olha o que aconteceu, você citou a Microsoft Windows 95. O Windows 95 era um sistema operacional para o computador. Quando ela lança o DOS, e depois o MS-DOS, e depois ele vai para o server, que é o sistema operacional de rede, a Microsoft já dominava o PC, né? Os sistemas, os aplicativos ali, os sistemas Word, Excel, etc. O pessoal, né? O pessoal. Exato, o pessoal, é isso. Aí o que acontece? A Microsoft falou assim, vamos entrar no mundo das redes. Quando ela falou isso, eu falei assim, vamos ficar atento, porque a Microsoft já é líder naquele segmento do pessoal. Ela vai ser líder na rede. E não deu outra. E lembrando, Bill Gates comandando tudo naquela época ali. Ele direto, não é igual hoje, que tem outras pessoas, ele tá mais de lado, né? O próprio Bill Gates comandando. E ele que lançou, né? Exato. Ele que lançou isso. Então, a atenção ao mercado é uma lição que eu carrego até hoje. Então, independente do segmento que você vai entrar, pesquise o mercado que você está trabalhando, veja quem são as lideranças, quem são os líderes do mercado e por que são líderes. Com isso, você já sai com uma certa base para atacar o mercado. E aí, como eu digo, hoje a tecnologia ela é pulsante, é uma coisa que não para, é difícil você acompanhar, então cada qual na sua vertente, né? Hoje você tem todo tipo de tecnologia a seu dispor, mas você quer empreender. Então, segmente. Olha, aonde você quer empreender? Como você quer empreender? O tal do business plan, né, o plano de negócio, na verdade não precisa ser só aquele escrito para ser apresentado para alguém. O plano de negócio começa você olhando e analisando por que aquele cara deu certo. Sim. Por que aquele cara ou aquela empresa deu certo? Tem o diferencial. Tem o diferencial. Poxa, então se isso deu certo, eu vou pegar disso e acrescentar o meu lado em cima desse diferencial que ele já tem. E aí eu vou tentar seguir. É assim, né? E você é empresário. Empresário trabalha com funcionários. Como você vê a mão de obra qualificada no Brasil em relação à tecnologia? Pois é. A dificuldade. Isso. Eu vou antecipar a resposta aqui. Mas... Hoje é uma mão de obra que estão todos à caça. O técnico, vamos falar assim, a pessoa que entende de tecnologia, cada qual no seu segmento, cada qual na sua linguagem, cada qual na sua aplicação, todos os técnicos ou os experts em tecnologia, eles estão sendo procurados e abordados. E aí você vai pagar hoje, a diferença é muito grande do que você paga para um bom profissional da área de tecnologia para outro tipo de segmento. Então, todo mundo está querendo esse profissional. O profissional médio, digamos assim, que não tem tanta certificação assim, não tem tanta experiência assim, ele cobra hoje o preço de um gênio. Sim. Ok? Por quê? Porque o mercado está tomando, né? E o cara que é muito bom, então esse nem se fala. Está todo mundo à caça. Então, se alguém perguntar para mim, poxa, que conselho você daria para o meu filho de 14, 15 anos aí, eu seguir? Eu falo, sem dúvida nenhuma, põe em curso, coloque esse cara num curso ou numa formação técnica voltada à tecnologia. Ou aplicativos, não me importa. Tudo que for tecnológico hoje está demandando fortemente. Vai entender o mercado. É engraçado que eu entrei na tecnologia, meu chefe que sugeriu. Eu perguntei para ele, eu falei, chefe, eu quero crescer aqui dentro da empresa. Eu trabalhava na Itautec na época. Eu perguntei para ele, eu era funcionário da fábrica, e falei, o que eu posso crescer aqui dentro? Eu quero fazer uma faculdade, o que você me recomenda? Ele falou, olha, software. Sistemas. Eu não sei o que exatamente, Jones. Ele era um engenheiro de produção lá, cuidava da fábrica toda, era o meu chefe. Ele falava, futuro é isso aí. Eu falei, tá bom. Aí fui no Anchieta, fiz o curso de sistemas lá, estudei, né? Depois fiz pós-graduação, a gente vai se aperfeiçoando, mas agora não para. Não para. Tanto que coisas que a gente vê hoje, na época eu nem sonhava que existia na faculdade. Não faz tanto tempo assim, viu, espectadores? Mas você tem toda a razão. Mas aí acho que tem que investir muito das bases, né, Márcio? Começar nas escolas, né? Escola pública, investir em robótica, em Fab Lab, porque hoje a gente tá vendo que as coisas estão diminuindo muito, né? Aplicativo é no celular, antigamente a gente falava de servidores, data center,
querendo aquelas coisas grandes e tal. Hoje você já tem um... E cada vez mais cedo, né? O jovem já tá ali antenado de programação, tem uns já se virando, né? Como usuários, todo mundo já é um bom usuário, né? Eu fiz datilografia, não sei se você fez, você é do seu tempo. Eu cheguei depois, já tinha acabado. Outro dia eu brinquei e eu gosto de guardar algumas coisas e eu tenho o maior orgulho do meu certificado de datilografia. Alguém aí que está ouvindo a gente deve ter feito também. Deixa nos comentários, quem tiver datilografia. Por quê? Porque hoje é digitar, né? Antigamente era datilografar. O que acontece? Hoje, se você começar da base, e a base é importante. A Jundiaí é um exemplo, né? Porque você tem hoje várias entradas, várias opções para o jovem, desde o mais novinho, ele já tem acesso. Ainda bem que em Jundiaí tem isso, porque não é qualquer cidade que tem essa vantagem, né? E sim, logo de começo, como bons usuários já são, os jovens, hoje uma criança de 3 anos, ele está sabendo escolher o galinha pintadinha lá. No restaurante, você vê muitos pais que colocam um tablet ali pro garoto, a babá do futuro, né? Mas sim, começar desde a base, pelo menos essa questão de programação, ou entender um pouco da linguagem. Sim. Hoje, a criação de novos softwares, novos aplicativos, isso bomba, né? Então, desde nascente, sim. Então, precisa ter oportunidade. Pena que a gente... não pode só depender do setor público, né? Porque em alguns lugares o setor público não colabora tanto. Diferente de Jundiaí, que realmente a gente tem orgulho. Eu tenho orgulho de estar em Jundiaí já por 30 anos, né? Já sou um jundiaiense. Eu sou suspeito de Jundiaí. Mas aí as pesquisas mostram, né? Então, realmente, aqui você tem boas opções. E depois disso, se a pessoa vai buscar... Cada um, né, Jones? A pessoa tem que saber o seguinte, eu tenho que estar na frente dos meus concorrentes. Isso como empresário, quando a gente diz, pelo menos lá, né, beirando o líder de novo, né? E eu, como pessoa física, eu tenho que sempre me atualizar. Se eu quero ser um bom programador, se eu quero ser o próximo unicórnio, eu tenho que estar preparado. Isso realmente não cai do céu, como alguns imaginam. Não é assim. E não tem nada por osmose, né? Tipo assim, eu vou seguindo aqui essa toada que uma hora o meu dá certo. Não, acho que não, tem que correr atrás. Não dá mais. Tá cada vez mais ágil. Mas, ó, você falou da GoldNet. Então, você montou a GoldNet, trabalhou muitos anos lá, trabalha lá, ainda a empresa tá aí. Mas aí você falou do direito também. Que hora que você falou, poxa, acho que tá na hora de eu abrir um pouco esse leque. Por quê que você foi pro direito? É muito interessante isso. A GoldNet, então, eu tinha lá o departamento de licitação. Dentro da GoldNet. Que é para disputar governo para poder prestar para você serviço. vender, além de eu poder vender para o setor privado, você vende para o setor público, ok? Eu sempre disse o seguinte, olha, é o sonho de qualquer empresário quando ele percebe isso. O sonho do empresário é o seguinte, eu gostaria de olhar para o meu mercado, o mercado que eu vou atacar e querer por meu produto, que se alguém levantasse o dedo e falasse assim, eu estou comprando, você me vende? Eu estou comprando, você me vende? Não. Hoje no mercado privado você tem que abordar e identificar uma oportunidade, um prospect para transformá-lo em cliente, quiçá, talvez num cliente. O setor público não, ele levanta o dedinho e fala assim, eu quero comprar, você quer vender? Quem quer vender? O Brasil todo. O Brasil todo. Então, quando a gente olhou, poxa, o setor público é interessante porque você já identifica quem precisa do produto que eu tenho à mão. Ele já está te dizendo a receita no bolo ali. Eu preciso disso aqui. E você usou uma expressão correta. Ele te dá a receita, não só do que ele precisa, mas também de como ele faz ou o que você precisa fazer para vender para o setor público, que é a lei da licitação. A 8666. 8666, famosa, né? Teve revisões agora, alterações, mas é a famosa. O que aconteceu? Eu montei o departamento dentro da GoldNet para cuidar só da área de licitação. E aí eu me vi lendo os editais, né, que é o convite para você vender para o governo, e eu tinha que entender daquelas leis. Eu tinha que entender se aquilo que estava escrito pode ser escrito daquela forma, senão você vai impugnar, você vai reclamar, coisa e tal. E adorei isso. Adorei. Eu falei assim, que legal. Eu entender desta lei me fez melhor empresário, porque eu tive vários projetos bem-sucedidos no setor público. Eu falei assim, adorei isso. E aí me veio à mente um resgate, sei lá de quando, que eu falei assim, um dia eu quero ser político ou advogado. Isso quando eu era meninão, né? Meninão, lá em Matão, imagina. Político nunca, mas advogado sim. Falei assim, vou fazer direito.
Que legal. Eu fiz tardiamente, fiz de 2004 a 2008 agora. Então, para quê? Porque eu falei assim, poxa, se eu fiquei apaixonado por uma lei, eu quero conhecer as outras. E mais do que isso, eu quero poder aplicar o que eu aprendi, o que eu estudei, no dia a dia do empresário. Porque não deixei de ser empresário, Jones. A Goldnet que você comentou, tá até hoje aí. O pessoal toca lá, eu tenho as minhas intervenções lá, a empresa é minha, mas ele já tem pernas próprias. Mas olha que interessante, quando eu, como empresário, somo a contabilidade, mais a administração e o direito como última formação, me deu uma capacidade de enxergar o direito pelos olhos do empresário. Entendi. Olha que interessante. Quem tem essa visão, né? É diferente, né? Pessoas. Eu ainda brinco, né? Com todo o respeito lá ao nosso time, nosso staff de advogados, e ainda eu brinco, falo assim, ó, eu sou o pior advogado de todos vocês aqui. Vocês são os melhores advogados que eu, não tem problema nenhum. A única coisa é que, como empresário, eu enxergo diferente algumas possibilidades. E aí a gente usa o direito para isso. Por isso que quando montamos esse escritório de advocacia, já tem 10 anos. 10 anos já. O que aconteceu? A gente focou no direito empresarial. Entendi. Eu, com a carga, o background de empresário, conheço de tecnologia, ok, mas eu sou um empresário. E você olha a lei e você olha para o mercado, você fala assim, poxa, aquele empresário, ele está errando nisso. Aquele empresário pode fazer melhor as coisas dele se ele fizer dessa forma. Poxa, vamos divulgar o que é o direito preventivo para o empresário, né? Principalmente no momento de crise. Se você tem crise, você vai corrigir algo. Agora, se você trabalha preventivamente, que infelizmente 20% do escritório age para empresários preventivamente. Por quê? Nos procuram quando o problema já existe. Você já pegou fogo. Já pegou fogo. Eu brinco, falo assim, olha, nós podemos ser médicos do direito, mas não fazer autópsia, né? Porque tem uma hora que não tem mais o que ser feito, né? Mas essa visão empresário mais advogado é muito interessante. E falando para quem gosta do direito, comecem a olhar os jovens estudantes do direito ou os recém-formados, comece a olhar para o direito empresarial. Porque hoje a gente tem a advocacia contenciosa, onde trata dos problemas do dia a dia de todo mundo, né? Contratos, defesas trabalhistas ou reclamações de trabalho, não importa. Mas a gente também vê, ou identificamos no mercado, a falta de profissionais, advogados, com a vertente do direito empresarial. É muito interessante isso. Quando a gente busca candidatos, por exemplo, eu vejo dificuldade em encontrar profissionais com essa característica. Então, o que a gente tenta, né? De algum jeito pegar algum candidato que tenha uma certa preferência pelo tema e aí a gente ajuda ele a crescer olhando para essa vertente do direito. E aí com uma pós-graduação, talvez, ou um curso mais destinado ao direito empresarial. E isto faz diferença, Jones. Porque eu, como empresário que sou, a gente tem as dores, né? Imagina, 30 anos empresariando. Eu particularmente passei por poucas e boas, né? Eu fui sócio da minha esposa, nos divorciamos, consequentemente tivemos uma ruptura também na empresa. Sim. Ok? Isso tudo a gente sente na pele, né? Então, imagina uma empresa rachada ao meio, onde não vai ficar bem financeiramente uma empresa dessa forma. Tivemos problemas, eu tive que repactuar a dívida da empresa. Eu senti o que é penhora online, Jones. Impacta nos funcionários, impacta em todo na entrega. Mundo. A empresa começa com um avião que começa a sentir o balanço, né? Porque vê a liderança rachada, obviamente a empresa vai caindo. E eu tive que respirar fundo e falar assim, não, pera um pouquinho, deixa eu me dedicar, vou fazer tudo que eu posso para recuperar essa companhia e, de novo, o departamento de licitação naquela época, ou seja, entender de uma das leis, que é a lei de licitação, fez com que a empresa, naquele momento, conseguisse subir novamente. Então, de novo, poxa, quem que passa por um divórcio versus rachar a empresa versus quase falir uma empresa. No dia a dia, quando este empresário vem me procurar para ouvir os conselhos do advogado, eu começo a conversar com ele e mostro, viu, eu também sou empresário, eu sei o que você está passando.
é diferente. Inclusive, já até passei. Passei. E passei como? Assim, você percebe? Como eu sobrevivi, foi Isso. assim. É o diferencial que a gente busca. Sim. A sua vida é uma inovação, né? O podcast é sobre inovação. Você está falando muita coisa que você teve que inovar, né? Você se considera um cara inovador, Márcio? Eu me considero inovador. Eu me considero inovador. Eu falo para você uma coisa seguinte. A gente estava fazendo uma reunião outro dia falando sobre buscar empresas para fazer investimento. Então, busco sim empresas que fazem algum tipo de coisa diferente, alguma startup ou uma empresa que está nascendo, tanto no ramo de direito como na própria tecnologia. Então, eu olho para as minhas empresas e falo assim, poxa vida, o que há de novo para que a gente absorva ou que a gente invista numa companhia? E hoje eu estou atento a isso. Então, por exemplo, para escritórios de advocacia, para o direito, eu lancei um desafio um dia, eu não sei se você já estava plugado comigo no LinkedIn. Eu coloquei lá, R$1 milhão para uma law tech realmente inovadora. Estava disposto a investir R$1 milhão? Sim, desse jeito, sem mais detalhes. Fui bem sucinto. Sim. Apareceram algumas empresas querendo mostrar algum tipo de aplicativo, algum tipo de software que seria tal inovação para o mundo jurídico. Desculpa, não apareceu. Realmente uma empresa inovadora. O tal do conciliador automático ali, quase que um robozinho fazendo a mediação. Ok, mas isso não é uma inovação, não é disruptivo, desculpa. Outros tais para você fazer jurimetria. Jurimetria é você conseguir medir dados, né? Isso é BI, né? Estou falando de... A tomada de decisão. Tomada de decisão, exatamente. Então, até agora, nesse momento, quer dizer, persigo uma inovação para o mundo legal, para o mundo jurídico, tenho algumas ideias... E eu fico buscando assim, quero saber quem já vai falar desse tema da forma que eu estou imaginando e eu vou para cima dele. Eu vou investir nesse cara ou eu vou trazer como parceiro, alguma coisa eu faço. Então eu fico lá esperando, né? Eu não vou falar o que é, porque aí deixa de ser uma novidade. Mas e do lado lá da Goldnet, a gente está olhando muito a tecnologia de inovação voltada ao agro. Então, se nós estamos analisando, a gente já fez rodadas, não quero competir com Jundiaí não, porque Jundiaí também está muito bem buscando empresas inovadoras e estão investindo, está muito legal, muito legal. Aliás, queria mais colaborar com isso. Mas o agro é moda, está na moda, só se fala de agro, você sabe, eu sei. E agora a tecnologia voltada ao agro. Eu quero alguma coisa nova, inovadora. Né? E não estou dizendo lá no campo, né? Mas, por exemplo, a IoT. A IoT não é nada de novo. Você vai medir ali a umidade do ar, você vai ver a questão de clima, você vai ver se a máquina está funcionando, se está desligada. Isso não é novidade. É a melhor época da colheita, etc. Isso aí já existe. O que existe de disruptivo para o setor do agro? Então, é isso que eu também estou olhando. Sim. Porque se tiver isso e há de ter, ou se aparece uma empresa com uma boa ideia, a gente vai investir. Engraçado que assim, muitas dessas novas disrupções, Márcio, pode ser que surja de um funcionário do agro, não necessariamente do primeiro escalão, né? Alguém que tem uma ideia ali de baixo fala assim, poxa, eu faço esse meu processo aqui de uma forma, mas eu acho que se fizesse dessa outra forma, tal, você fala, poxa, isso aqui dá um negócio. Isso aqui, se a gente digitalizar, tal, pode virar uma startup. Por isso que é importante ter esse fomento, né? Você fazer hackathon, fazer evento de ecossistemas de inovações, chamar as pessoas, discutir, debater, porque tem que estar sempre acontecendo. Acho que vai mais ou menos ao encontro do que você faz na Goldnet, né? Ou seja, você refez lá o andar, não é isso? Se quiser contar um pouquinho mais sobre o BT Coworking e essa movimentação que você está fazendo, que vai justamente ao encontro disso, que precisa fomentar, porque a ideia às vezes está na cabeça de alguém, ou na planilha de Excel de algum funcionário lá, que às vezes não é ouvido, você não sabe e tal. Jones, a ideia está na dor. O cara que está lá na ponta, ele fala assim, não é possível que não existe outra maneira de fazer isso que eu estou fazendo. Sim. Não é possível. Então, ali nascem as boas ideias. Se a pessoa ela não tiver boa ideia, mas souber detalhar a dor dele ou o problema que ele tem para executar aquele trabalho, facilita um mundo de inovação. Facilita muito. Então, lá na Goldnet, né, voltando para a Goldnet, o que acontece? Nós estávamos ali na pandemia, espaço ocioso, o pessoal fazendo home office e tal. Grande lá. É grande, 600 metros quadrados. Aí,
eu falei assim, poxa, eu não quero não só ficar com o espaço ocioso, mas eu já estava em busca de algumas empresas de tecnologia que pudessem acoplar a GoldNet para que a gente somasse. E aí fiz esse desafio e coisa e tal. Eu falei, poxa, se eu criar um ambiente onde essas pequenas empresas ou esses caras que estão desenvolvendo software, aplicativo, se sentir bem, confortável e acolhido nesse ambiente que é coworking. O coworking não tem novidade nenhuma, mas o coworking que nós criamos, ele é altamente tecnológico. Não é só um lugar com Wi-Fi para você chegar a trabalhar. Não, muito pelo contrário, né? A gente fala assim, o coworking, normalmente você vai lá, contrata o espaço de mesa, contrata talvez ali o endereço fiscal e só, né? E usa o Wi-Fi. Não. Ali você já entra, tem um e-mail que a gente cria para você, a gente pode ali mesmo já criar um site para você publicar, porque a gente tem equipamentos suficientes e links suficientes para acomodar isso lá dentro. Servidores, etc. Segurança na comunicação, né? Então o sistema de segurança nosso lá é de 3 camadas, né? Vai até com redundância em nuvem. Então tudo isso está à disposição de quem quer usar o coworking. Só que o que a gente busca? Divulgar isso para as empresas de tecnologia, os nascentes, né? Esses que estão começando, que precisam de um lugar que eles possam desenvolver, possam trocar ideias e principalmente trocar ideias com a GoldNet que ocupa o espaço lá. Sim. Então imagina uma empresa de 30 anos, nunca uma empresa de tecnologia vai parar no tempo, senão ela não é uma empresa de tecnologia. Está sempre inovando, sempre se reinventando. Então a GoldNet está sempre buscando o que há de mais moderno, mais tecnológico para aplicar em casa, para depois oferecer para os clientes. Ora, a GoldNet ali à disposição e conversando com essas startups ou com esse pequeno grupo de pessoas que lidam com tecnologia, é justamente para fomentar, criar esse ecossistema de troca de ideias e estando lá conosco, já é fácil. É falar assim, Barbeiro, vem cá, olha só essa startup que alugou um pedaço do coworking tecnológico e que está aqui conosco. Eu sou um investidor. Nós temos um braço só de investimento buscando empresas desse tipo. Se a gente consegue vamos identificar, vale a pena, é disruptivo, sim, é realmente inovadora, a gente investe. Então o espaço foi criado para isso, né? E a gente está muito feliz, porque agradou muito, já tem ali 2 ou 3 oportunidades interessantes que estão ali navegando dentro do coworking, que a gente está muito atento. E aí queria até divulgar isso, né? Que quem quiser vai olhar lá, vai dar uma olhadinha, qual é a diferença de você ter um espaço para trabalhar ou um espaço que é para você estimular e trocar ideias com profissionais que já existem. É o que a gente faz lá. Isso que é legal, essa conexão com pessoas, né? Ou seja, eu chego num espaço de coworking com uma ideia, com o meu computador lá, então eu alugo o espaço, vai ter toda essa infraestrutura necessária, mas eu vou sentar do lado de um cara que às vezes é designer, que tem uma outra ideia ali que se conecta com a minha, então a gente vai bater um papo, prazer, eu sou o Jones, você tá... E ali nasce uma empresa. Exatamente. E ali nasce uma possibilidade, a gente troca ideias e tal. Aí vem um investidor e fala, poxa, interessante, isso aí eu acho disruptivo, atende os requisitos, eu vou pôr dinheiro nisso daí. E vira uma empresa já com um capital de início para poder crescer, porque é isso que precisa muitas vezes, né? De uma escalabilidade para crescer mais rápido. E é isso que você está de olho, então. Exatamente. É engraçado que e a gente tem uma outra iniciativa que é a Viva Business Community. Então, é uma outra companhia. O que é a Viva? Eu explico para você, porque tem tudo a ver aí com esse ecossistema. Às vezes, na semana passada, inclusive, eu parei e eu falei, pessoal, parece que as empresas são todas totalmente dependentes. Não, elas são interdependentes. Elas precisam uma da outra, né? Então, por exemplo, o coworking tecnológico está com a GoldNet porque a GoldNet precisa disso e vice-versa. Quando a gente criou a Viva Business Community, comunidade de negócios, é por quê? Porque dentro do escritório de advocacia, Jonas, é óbvio que surgem tudo o que eu comentei. Empresas com problema, empresários que têm problema financeiro, que estão num momento difícil por causa da pandemia ou por causa do segmento que ele atua. E eis que ele precisa de um pequeno investimento, uma reestruturação, turnaround, né? Virar a empresa de cabeça para baixo para tentar aumentar o mercado dela, voltar a ser o que era.
E a advocacia, ela vai olhar a parte legal da empresa, né? O cara não fazer coisa errada. Isso, exatamente. Vamos estruturar, olha, isso aqui é perigoso, não faça assim, faz assim. Isso é o lado jurídico. Só que a Viva Business Community foi criada como se fosse um spin-off do escritório de advocacia. Olha só. Por quê? Porque são temas que empresários conversando faz sentido, mas o advogado conversando com esses empresários, ele vai até um limite, que é tratar legalmente os assuntos legais. Ponto. Perfeito. Quando a gente vê oportunidade, por exemplo, vem uma empresa, para ser prático, vem uma empresa, ela quer reestruturar a dívida dela. Qual é o segmento dela? O segmento X. Vamos lá, construção civil. Construção civil está com problema. Ok. Vamos entender um pouco essa companhia. Como a gente pode ajudar além da parte legal? Você percebe que isso já é business? Isso aqui é um business. Inovação. E inovação, quando você consegue acoplar elementos nessa empresa que tem problema, que ele hoje não tem. A inovação, Jones, para minha cabeça é o seguinte, basta eu dar um elemento diferente para o que já existe, eu vou inovar. A inovação não é só tecnológica, não é verdade? A inovação ela até é da maneira que você empreende. Como você faz o seu negócio? Você vai inovar. Você vê hoje muitas pessoas com vontade de ter uma empresa, de empresariar, e ele meio que aprende ali do jeito dele. Outros tais vêm com uma boa formação, vão empreender. Mas o olhar de fora de várias pessoas, por isso que chama comunidade de negócios, porque lá nós temos vários tipos de pessoas com formações distintas que olham para o negócio que está com problema. E cada qual pode dar a sua opinião. Olha, eu posso lá ser um CEO interino, olha, eu posso fazer uma due diligence, olha, eu posso olhar para a sua empresa, eu conheço o segmento de fornecimento, para a matéria-prima que você usa, eu vou fazer um network, vou puxar um outro fornecedor que pode ser estratégico. Isso tudo não tem nada a ver com o direito. Fica ali na Viva Business Community. Mas é quem enxerga a floresta de cima, né? Você consegue ver todo mundo ali, exatamente. Você fala, eu preciso conectar esse cara com esse cara e se ajuda, já que é o seu cliente, você fala, olha, dá para inovar por ali, eu conheço o canal, inclusive. Exatamente, perfeito. E vem funcionando assim. É muito interessante que ali aparecem várias oportunidades e as coisas vão desdobrando. Aí eu comentei contigo, uma empresa ela parece estar solitária ou independente, mas elas se falam, né? Elas se comunicam. Surgiu então uma outra empresa, que é a DW Distress. Olha só que interessante. Que faz o quê essa? A DW Distress é uma empresa que ela só atua em ativos problemáticos. O que é um ativo problemático? Vou dar um exemplo muito claro para ficar fácil. Por exemplo, um imóvel que vai a leilão, ele vai com deságio. O banco toma um imóvel de um devedor e vai a leilão. Esse imóvel, a princípio, é um ativo estressado, que a gente chama. O distress é justamente olhar isso como um exemplo para um leilão e falar assim, é vantajoso ou não arrematar esse imóvel, ou esse imóvel comercial ou residencial, para depois nós podermos ver a documentação corretamente e vender com sobrepreço. É possível. Mas mais do que o leilão, dá um passo atrás. Que tal você fazer uma oferta para o banco, que é um credor, de alguma empresa que está devendo, eu compro essa dívida e assumo a companhia. Isso é um distress. Aconteceu um caso há 4 anos atrás, onde a área jurídica se deparou com um problema de uma área que estava totalmente cheia de constrição, então vários credores se habilitando ali para ter a posse do mesmo bem, e a gente percebeu que o maior credor era um banco. Então, fizemos um movimento com a DW Distress, onde ela comprou o crédito do banco e se posicionou no lugar do banco como credor. A partir do momento que a minha empresa, comprei o crédito do banco e o banco ele passa isso para mim, eu me posiciono ali em cima e falo assim, bom, os demais credores, desculpem, eu estou aqui com a maior parte do crédito tomado e eu sou o credor novo. Assumo a área. Pego esta área, ou eu vendo, ou eu produzo com ela, nesse caso específico uma área rural. Então nós começamos a trabalhar dentro dessa terra, era cana, né, Goiás, e eis que a gente conseguiu vender isso por
12 vezes o valor que a gente adquiriu. Uma lucratividade. Uma lucratividade gigante. Então, distress, que é desestressar um ativo ou um ativo problemático, que a gente vai lá, olha com atenção, é um belo negócio. A ponto de novo, virou uma companhia isolada. E chama a atenção de outras pessoas, né? Tem outras empresas que falam, pô, esse distress dá certo. Acho que é um nicho aí. Tem gente que já entrou em contato com você para falar, ou me ensina, ou vamos juntos, vamos fazer uma parceria. Eu também tenho um case aqui, tem um negócio. Acho que o negócio não para, né, Márcio? Todo tempo, Jones. É todo tempo. O que acontece? Quando você... vendemos então essa tal área rural que custou um valor muito baixo, vendemos por um valor bem superior. Isso deu mídia, porque inclusive era do agro. Quando isso acontece, o segmento que ainda tem muito problema, hoje, quando a gente fala de usina, cana, etanol, é um segmento problemático, porque a maioria das usinas trabalham alavancados, então é uma linha tênue, né? A gente recebeu no mínimo 12 ligações de usinas distintas falando, eu vi a notícia que vocês venderam a usina X, me ajuda. Estou na mesma situação. Estou na mesma situação, me ajuda. Então, vem cá, vamos conversar. E aí a gente olha e sim, alguns têm como tem solução, outra basta um investimento para ele comprar insumo. Sim. Então vai criando uma rede de conexões, cada caso de sucesso vira uma bela referência. E é legal que você tem, vamos dizer assim, empresas para atuar em qualquer uma das necessidades. Então, por exemplo, o cara da fazenda entrou em contato pedindo ajuda. Pô, tá com problema jurídico, vai para barbeiro. Tá com problema, então, não, esse cara precisa se maturar um pouquinho, deixa eu levar ele para Viva Business aqui, que tem outros empresários, ele vai discutir. Opa, tem uma oportunidade de startup aqui, de negócio e tal, deixa eu fazer. Você vai indo. Ou você vê... Você entendeu, exatamente isso. Criou-se um ecossistema e cada dia, Jonas, é o seguinte... Todo dia é um dia. Daqui a pouco pode surgir uma vertente de um outro negócio que a gente vê que ali faz sentido, a engrenagem faz sentido e fica correlacionado. E é isso que você está falando. Poxa, você está faltando ali gestão. Deixa alguém da Viva a praticar a gestão. Ah, não, o que você está precisando de dinheiro? Espera aí que eu tenho um fundo de investimento que está olhando isso e vai fazer investimento para você. Mas para eu fazer um investimento, eu quero fazer uma diligência, uma due diligence. Eu mando um profissional da Viva para lá. Então, realmente tem uma retroalimentação interna aí, de todas as empresas, elas se falam e se comunicam dessa forma mesmo. Possibilidade de vender tecnologia. Total. Goldnet vai lá, você pede um consultor. Não é à toa que a gente começou a falar de IoT para agronegócio e eu joguei a Goldnet dentro, né? Sim. Então, quer dizer, se a gente encontrar um agrotech, né, realmente inovadora, eu vou acoplar com a Goldnet, amarrar ali e vamos embora. E que você tá, falando em tecnologia, uma pergunta interessante, você que está bem no mercado, bem nesse miolo, e o 5G? Qual que é a expectativa do mercado? Você, com outros empresários, vocês estão ansiosos com isso ou está meio gelado, está esperando? Eu não digo nem gelado. Assim, vai acontecer, realmente é fato, isso não tem dúvida. Vai melhorar os negócios? Vai melhorar. Por quê? Porque você vai ter mais velocidade. Pronto. Então, as coisas vão acontecer no tempo que você precisa. Então, a velocidade... E hoje, as pessoas acham, e erroneamente, porque todo negócio que a gente tenta analisar, nem se for para fazer um contrato, ou para fazer um distress, ou para mandar talvez um profissional para fazer turnaround, eu quero entender o business dele. Então, é fundamental. Claro que você não vai até as entranhas, mas a gente entende o negócio dele para saber como podemos ajudar. E a maioria das pessoas acham que hoje, por exemplo, a comunicação no campo, ela é muito incipiente ainda. Não é. O agro que existe no Brasil hoje é totalmente já tecnológico. Totalmente tecnológico. Lá, celular. Outro dia me procuraram por conta dessa questão agro. Poxa, nós temos uma tecnologia aqui que embarca num determinado trator aí, ele manda a temperatura, manda se está ligado, se não está desligado. Eu falei assim, isso aí já existe. Já está absurdamente disseminado. Isso aí todo mundo usa. O pessoal do agro já tem. Já tem. Para. Sobre você falou do 5G. A maioria dos grandes produtores rurais do Brasil já tem torres próprias, esperando só a mudança e a legislação. Sim. Então, o que vai acontecer? O dinamismo. Então, você vai aumentar, não imagina antes, quando nós estávamos no analógico, hoje com 4G, 3G, 4G... O 5G ele vem para quê? Só para dar mais velocidade.
E, obviamente, a tecnologia ela precisa disso, né? Quase que real time, né? Tem que ser. Um dado que demora talvez um dia para chegar de uma ponta até a outra, vai chegar em alguns minutos, alguns segundos. Exatamente. Né? Então, BI, um dashboard ali que tá... É o que eu falo, hoje está muito difícil, eu particularmente, analisando que a gente... Eu não faço um hackathon como vocês fazem, mas a gente fica analisando, né, o que aparece. E eu realmente estou à procura de algo inovador, Jones. Realmente, principalmente se for no agro, se for em outra coisa, ok. Se for no Legal Tech, também eu quero. A gente está atento, mas me parece, não estou dizendo que esgotou, não. Nunca vai esgotar. Mas existe muita nuvem, muita neblina de pessoas que dizem estar inventando a roda ou criando um mundo novo, um aplicativo sensacional, e muito disso acaba sendo nuvem, fumaça, né? Foi interessante um caso, conto rapidamente. Fizeram aí, hoje a gente estava usando muito a vídeo, né? Videoconferência, o pessoal do Sul me procurou. Vamos marcar, olha, tem um novo unicórnio aqui, eu quero apresentar para vocês. Então já começa assim, né? Tomem cuidado quando falarem que já o próximo unicórnio está beirando a sua mão. Calma. Muito bem, vamos ouvir, né? O que faz esse unicórnio? Olha, nós vamos aí ser o próximo unicórnio. O dinheiro que a gente vai receber para comprar a empresa A, B, C, D, E e F, que fica aqui na região, e que nós juntarmos todas essas empresas num único lugar, nós vamos ter uma massa de dados, uma análise de massa de dados gigantesca. Falei, ok. Falei, qual que é o produto? Então, esse, o quê? Uma massa de dados para ser analisada? Essa é a sua novidade? E você está usando dinheiro para comprar empresas, emendá-las, criar um grande Lego, para depois falar que esta empresa vai ser o próximo unicórnio? Mas é assim que aconteceu nos Estados Unidos com a empresa A, B, C, D. Falei, para, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas esbarra no jurídico, esbarra nisso, esbarra naquilo, esbarra já não dá. Já não dá. Então, o que eu acredito que sim, tem muita coisa a ser feita, o mundo ele não para, isso é gostoso, nós ficamos todo o tempo acelerados, né? Olhando atento, mas tem cuidado com as fumacinhas aí, né? Que isso é complicado. Então tá aí, galera, ó, um investidor importante aqui da nossa cidade, disponível, tá esperando chegar a novidade. Disponível, pois é. Que eu vejo muitas coisas acontecendo, algumas comunidades de negócio nascendo, alguns ecossistemas de inovação. Tem aqui um abraço pro pessoal do Grape Valley, né, que é o Vale da Uva, né, vamos dizer assim, o pessoal que está se movimentando, Alexandre Borim, outros empresários, empreendedores, que estão aí também à disposição. Então, eles ficam discutindo tecnologia, inovação, como melhora o processo e tal. E tá aqui, um investidor à disposição, procurando... Totalmente à disposição. Né, querendo sócios, né? Exatamente. Mas não necessariamente você compra a empresa, você pode entrar de sócio, né? Você vamos juntos. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz é disponibilizar. É sempre assim, você precisa de capital? Ok, temos capital. Mas além do capital financeiro, a gente tem o capital intelectual. Tem muita empresa que ela está crescendo, ela quer ser inovadora ou ela é inovadora, precisa de capital sim, mas ela não está estruturada, não é uma empresa estruturada. Daí eu puxo a Barbeiro Advogados, Direito Empresarial, e falo assim, a Barbeiro é parte da minha cota de fornecer o investimento financeiro aqui, mas a Barbeiro vai trazer o intelectual para preparar a sua empresa para receber o investimento. Jones, tem empresas que eles se vendem muito bem, só que a hora que você olha a companhia em si, a estrutura societária, ela está lá com o programador com 5%, o cara que era o amigo de infância com 2%, e tudo microempresas embrulhadas, remendadas. Não, pera um pouquinho, você não está preparado nem para receber investimento. Você percebe? Então, quando nós entramos ou olhamos para uma companhia, a gente olha até isso. Olha, eu vou ajudar você não só com a parte de investimento financeiro. Eu tenho aqui toda uma estrutura, vamos modelar a sua empresa, vamos deixar ela pronta para ser vendida ou ser investida. E hoje as pessoas saem tão precipitadamente atrás de recurso financeiro que não percebem que isso é fundamental. Tá com a casa em ordem, né? Exatamente, tem que estar, né? Até por quê? Porque se eu tenho um fundo de investimento, ele tem o compliance junto à CVM. Para ele fazer qualquer tipo de investimento numa empresa menor, numa empresa nascente, numa empresa de tecnologia que está começando a crescer,
ele vai passar por uma diligência para ver se ele pode ou não receber o dinheiro do fundo. Sim. Então, perceba, essa é mais uma dica para quem está ouvindo. Se você acha que está no momento de buscar um investimento externo, um investimento financeiro, olha para dentro de casa para ver se a sua estrutura societária ela está preparada para receber esse dinheiro. Sim. Até documentação e afins, né? E ver se realmente é um produto inovador, se realmente... Sim. Eu sempre pergunto para as pessoas, qual problema o seu produto resolve, né? Qual solução que ele realmente a tal da dor, né? Qual é a dor que ele vai resolver? Senão é fumaça, né? Exatamente. Agora, Márcio, a gente já está caminhando quase para o final, eu tenho algumas perguntas ainda. Você é um cara sonhador, o que você está planejando para o futuro, Márcio? Quem mais vem por aí? Você não para. Não, realmente eu sou um pouco acelerado. Quero diminuir, vou diminuir. Eu não falo sonhador, Johnny. Assim, eu tenho algumas metas, né? Então, algumas metas. A minha meta principal é justamente esse ecossistema que nós acabamos criando debaixo do nosso fundo de investimento, que eles continuem interagindo entre si e que ele cresça. Então, e que ande sozinho, quase que sozinho, né? Hoje eu sou um pouco, a minha maneira de ser é muito hands-on. Ou seja, eu solto, não tem problema, eu solto o trabalho, eu solto o desafio, o projeto, mas eu preciso ser alimentado que me alimentem, me dê feedback, me fale o que está acontecendo. As empresas ainda dependem muito de você mesmo, né? Ou eu acho, ou eu simplesmente acho isso, talvez apenas acho isso. Mas o que acontece? A maneira hoje do empreendedor, principalmente quando... Eu não sou um empreendedor em série, muito pelo contrário, eu sou muito analítico. Então, eu vou olhar com muito cuidado, 95% das coisas que aparecem, eu já descarto, algumas na primeira reunião, alguma na primeira lida de documento, já descarto, não porque não presta, é que para mim, para eu como investidor, não quero, não vi nada novo, não tenho apetite para aquilo. Então, quando você fala assim, poxa, qual é o seu sonho? Não, meu desejo é que essas engrenagens, elas continuem crescendo, se fortalecendo, mas, de novo, de uma forma mais independente de mim. Mas a culpa é minha, tá? Um pouco a culpa é minha. Não estou dizendo que eles não sejam capazes, não. Você é centralizador, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra? Tento não ser, Jones, e talvez eu nem seja. Mas eu me cobro tanto que, às vezes, eu falo assim, poxa, será que isso é centralizar? Né? Às vezes eu falo assim... Poxa, o que custa a pessoa que recebeu um input há uma semana atrás me dar um feedback antes que eu pergunte? Claro. Eu sempre falo, né? Tem os Fs, né? Feedback e follow-up, né? Se eu tiver que fazer follow-up em cima de você, de uma tarefa que eu te entreguei, é porque você não me deu feedback antes. Se você está tendo que provocar... Aí eu tenho que ir lá perguntar, falar assim, Lu, você lembra a semana passada que eu te perguntei tal coisa, você ia me trazer a resposta? Cadê? Você já tem ou não tem? Se isso é ser centralizador, então eu sou. Se isso é querer estar em todos os processos, talvez então eu queira. Mas é porque a cabeça do empreendedor, do empresário, e quando você tem múltiplos negócios, você tem que pensar como advogado, como empresário, como business partner, etc e tal. Eu sempre faço uma analogia. É um grande painel luminoso. Antigamente, aqueles painéis, lembra do estádio de futebol, que eles eram lâmpadas, né? Sim, Pequenas lâmpadas. Queimava um e ficava... Exatamente. Então, é como se tivesse uma lâmpada piscando. Eu sempre falo assim, a gente fica assim, tem 10 lâmpadas piscando, que são assuntos que não me deram um retorno, não me falaram. Até clientes, né? Ou prospects. Poxa, você mandou aquela proposta, não mandou? Como ficou? 15 dias. Tem uma coisa que mata a gente, é não vir, eu não sei, né? Não me é horrível. É melhor falar assim, eu não fiz do que não dar a resposta, sei lá. Ou dar um somebody logo, né? Eu tô vendo o gerúndio, né? O gerúndio é o mais usado ultimamente. Quantos funcionários você tem hoje, Marcos? Rapaz, deixa eu te falar. Na GoldNet, acho que nós estamos lá mais ou menos com uns 50. Na Advogados, nós temos uns 25 advogados. Na Viva, são business partners, nós estamos com uns 40 ali mais ou menos. A DW Distress, ela está meio embrionária de funcionários, porque ela não precisa disso, é quase que uma divisão, quase uma divisão da área jurídica versus a comercial. Então, nós temos aí hoje uns 250 pessoas debaixo da estrutura, mais ou menos. Entendi, porque é difícil todas essas luzinhas ficarem... São várias luzinhas aí para você lembrar e ligar para todo mundo. Porque cada um tem um... Mas assim, não
desisto Gerente. nunca. Sim. Eu estou sempre muito entusiasmado, principalmente com projetos que estão começando. Aí eu me dedico mais. Sim. Quando já estabiliza, é uma coisa já velocidade cruzeiro, vamos dizer. Então, ok. Mas quando é nascente, aí eu fico muito entusiasmado. É uma delícia. Adoro. Então, os próximos passos é fazer a coisa andar um pouco mais fluida, necessariamente, sem... Elas podem crescer, todas devem crescer, mas ainda unidas, né? As catracas, né? As engrenagens ainda têm que elas ser macias, né? Nos contatos e nas inter-relações empresariais entre elas. Acho que isso depende um pouquinho também da economia do país, né? Tem algumas coisas acontecendo, tem muita gente segurando dinheiro e tal. E a economia? Vamos aí, caminhando para o nosso finalmente. O que você está achando, Márcio? Sem falar do Bovespa, né? Pelo amor de Deus. Né? E a economia? Vamos parar a gasolina quase... Olha, uma coisa que não basta ler, basta ficar atento. Há 2 anos, quando começou a pandemia, eu falei, pessoal, o maior problema econômico, o problema saúde mundial, ok, isso é um fato. Tem que tratar, tem que tratar, tem que cuidar, vamos lá. Mas eu falei assim, o impacto econômico que isso vai causar é lá na frente. O pessoal estava tudo, não, mas agora nós temos problemas. Sim, nós tivemos problema logo em 2020 tivemos grandes problemas. Mas ali existia algo muito mais importante a ser cuidado, que era da questão da saúde pública. Então, todo o governo que olhou para a saúde pública, ok, fez certo. Mas eu falei, a economia vai de ladeira abaixo depois, e você está vendo hoje, não é que eu predisse isso, é muito simples. Claro. A cadeia de produção parou praticamente 2 anos, a questão de importação e exportação atravancou tudo. A China, com aquele monte de container parado. Horrível, dá dó de ver o que está acontecendo. E aí você vai ver, hoje... não tem produto, alguns produtos sumiram, então você não tem nem o carro ou outra coisa que é menos essencial, mas até, por exemplo, falando de novo do agro, existe um colega nosso aí que trabalha com esse segmento, que existe tratores prontos e que não tem o pneu. Olha só, então, tá parado lá, e vai impactar. E o cliente não pode pagar enquanto não entrega. Tá vendo como que é? Então são coisas que realmente a economia este ano vai ser de novo desafiadora, mais do que foi 20 e 21. 22 e 23 é muito desafio da parte econômica. Então muitas empresas que se segurem, porque a ventania vai ser forte. Estamos à disposição para ajudar com a Barbeiro Advogados, vamos traçar um plano, vamos tentar superar junto isso, ok, mas vai ser muito forte. A economia vai ser muito, muito periquitante. E ainda ano eleitoral, fica naquele limbo ali. Principalmente no Brasil, esse ano eleitoral, aí piorou. Né? Então aí você vê que aí a máquina vai parando, vai travando, né? Até que se decida quem. E que para mim, não falando de política, para mim não importa, a economia tem que ser maior do que qualquer um que sentar lá em cima, né? Com o presidente. Então a economia vai ser muito difícil, 22 e 23. Estamos aí, mas vai ser complicado. Talvez vá até um pouco mais adiante. Vai esticar, uma cauda longa aí. Uma cauda longa. 2 anos ali parado, ainda vai render uns 10... O reflexo é muito grande. Até educacional, imagina um aluno que ficou 2 anos sem ir para a escola. Para você ver como ele sofre, né? Olha como que... A readaptação. A gente fez um bate-papo outro dia, a gente estava falando justamente sobre isso. Imagina um aluno do 3º colegial, que era o último, não sei se é o último ainda hoje, mas acho que é, que ia para a faculdade, não foi. Não foi. E aí já 2 anos, parou, tal, aquela coisa. É bem complicado. Márcio Barbeiro, considerações finais então, espero que vocês tenham gostado, nossos espectadores do Pod Inova, mais uma vez muito obrigado, Márcio, você é o cara, eu gosto muito do seu trabalho, me inspiro muito em você, e não é à toa que está aqui nos nossos top 10, né, falei que a gente ia chamar 10 convidados de ponta para fazer essa primeira temporada, Márcio não podia ficar de fora dessa. Faça as considerações finais e mais uma vez. Primeiro, de novo, muito obrigado, gostei do bate-papo, é super legal poder falar, né, se expressar e ainda mais interagir com você. Você é um baita cara, eu gosto de você pra caramba também. Recíproco, obrigado mais uma vez. É isso, esse foi Márcio Barbeiro, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Daqui a pouco vai pro YouTube, vai para as nossas redes sociais e nos acompanhe, se inscreve no canal, siga o nosso Instagram e mais uma vez, Márcio, toca aí. Até as próximas. Sempre. Obrigado, gente, um grande abraço a todos e até mais.